A palavra do Senhor diz, né, que no mundo tereis aflição. Os dias são maus, né? Mas para ter bom ânimo, né? Não podemos desanimar. Porque ele venceu, né? E com a ajuda dele venceremos também, né? O choro dura uma noite, mas a alegria sempre pela manhã, né? A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã na nossa vida, graças a Deus. Boa noite, irmã. Boa noite. Qual é o nome da irmã? Maria José Moreira da Silva, Maria José Moreira da Silva. Quantos anos a irmã tem? 80, 80 anos. A senhora recém-completados ou completa? completados. 80 anos, irmã. Bom, irmã, a senhora está participando do Fala Crente. Aqui a gente vai conhecer um pouco da história da irmã com o Evangelho, com Jesus Cristo e com a PIB Incobrex. Bom, irmã, como é que foi a infância da irmã? Eu tive uma infância tranquila, eu era filha única, né? Meus pais se dedicavam muito a mim, né? A minha mãe se converteu quando ela foi no Espírito Santo. Eu era bem novinha, tinha acho que uns 6 anos, que nós éramos de lá, né? Mas aí viemos pro Rio, aí ela começou a frequentar a igreja do bairro São Benedito, do pastor Peixoto. Aí eu também comecei a frequentar. E me batizei com acho que 12 anos. Mas me casei nova e o rapaz me enganou, disse que tinha aceitado a Jesus para casar comigo, mas depois não deixava eu ir para a igreja. Nossa, Aí eu fui desligada por não frequentar, né, a igreja. a senhora ficou quanto tempo? Ai, fiquei muito tempo fora. Não sei dizer assim quantos anos, mas eu fiquei bem uns 30 anos, mais ou menos, fora da igreja. Nossa. E deve ter, esses 30 anos deve ter feito assim um buraco enorme, né? Como Aí, depois nós separamos, aí eu fiquei com os filhos, criando, sozinha. Depois de um tempo ele faleceu, eu fiquei viúva, né? Quando eu voltei, me reconciliei aqui, que eu estava morando aqui, foi através da pregação do Reinaldo. Foi Reinaldo, em novembro, eu não lembro bem o dia, mas foi em novembro de 1991. novembro de 91. É, Aí a senhora voltou. aí sim eu fiquei firme, graças a Deus. E de lá pra cá, nunca mais. Não, nunca mais desviei. Tem mais de 30 anos, né? Vai fazer Sim, sim. 31 anos em novembro. Não, 32 anos, né? Nós estamos Sim, em sim. 23, 23. 32 anos. Aí eu trabalhei na cantina com a sua mãe, eu fui tesoureira das mulheres cristãs, secretária. Só entreguei mesmo o cargo de tesoureira quando eu fiquei com problema na visão, aí não dava para enxergar mais. Aí eu tive que entregar. Mas aí a gente fazia visitas, né? As crianças, ia orar na casa dos enfermos, tudo. E fomos caminhando, né? Agora eu sou mais ouvinte, né? Dessas coisas que a irmã fazia na igreja, qual o que a irmã mais gostava de fazer? O que a irmã mais gostava de fazer? Eu gostava de fazer visita às crianças, hall de bebê. Ia com a irmã Iraci, com a sua mãe também. Ela era do hall do bebê. A irmã Iraci também um tempo foi. Gostava de ir Gostava não, ainda gosto de ir nas inspirativas, nas reuniões da Assembleia. Eu gostava muito de ir com a irmã Iraci, lá na primeira de Nova Iguaçu. A gente sempre ia, quando ela foi presidente. Agora ela partiu, né? Também ela trabalhou muito, né? Deixou um legado, né, pra gente.
Sim. Mas nem teve tempo também de fazer uma entrevista, né, coitada. É. Então é por isso que a gente Mas conversando. ela trabalhando muito. Eu ajudava ela naquele tempo, né? Enxergava ainda alguma coisa. A gente ia para Rio Bonito, né? Para os congressos das mulheres. Quando ela era presidente, eu fui com ela. Mas depois que eu perdi a visão, praticamente quase tudo. Eu tenho 40% da direita e 10% da esquerda. A senhora vê mais vulto do que as Não, coisas. eu enxergo, mas de longe eu não reconheço as pessoas, não consigo ler. Ah, entendi. Não consigo ler. Então é difícil até para me escrever, né? É verdade. Assim que eu fiz 70 anos, com 71 anos, o médico falou que não é todas as pessoas, mas tem muitas pessoas dessa idade que tem esse problema de degeneração macular. Nossa. Aí tomei muita injeção no olho para não ficar cega totalmente. Ainda tenho problema do glaucoma, né? Entendo. Mas isso assim, mesmo assim, isso não impede da senhora estando Não, bem vou à e igreja, nos sim. trabalhos, né? Vou, sim. Só não ando de noite sozinha, né? Nem vou para Nova Iguaçu sozinha também. Minha filha sempre me aguarda lá pra gente ir pro médico, né? Mas a minha fé, eu creio que cresceu ainda mais. Depois de todos esses problemas, né? Essas lutas. As provações, né? As provações são muitas, né? O dia a dia é bem pesado, né? É. Como a senhora hoje, assim, qual a maior diferença que a senhora vê da sua época, né? De juventude na igreja, e tal, antes desse afastamento, com o que nós temos hoje? Da forma como os jovens tratam hoje? Qual é a grande diferença que a senhora percebe, se é que tem alguma diferença? Bem, eu não tive assim muita. O tempo da minha juventude, não fiquei muito assim na igreja, não, mas era uma coisa assim mais restrita, né? As pessoas eram, como se diz, as pessoas tinham, os adolescentes, os jovens, tinham mais respeito, né? Tinham mais assim, a moral mesmo, mas, né? Eles. Na igreja que eu me batizei, não sujava nem joia. E era batista tradicional. Nem joia, nem calça comprida. Era uma outra. Era só vestido de manga. Gosto de cortar cabelo, essas coisas assim. E depois foi evoluindo. Mas isso eu não quero dizer que isso vai prejudicar a fé das pessoas e você deixar de ser crente, né? Por isso, né? Claro que não. Porque o coração da pessoa é que, né? É o que comanda. Que comanda, né? Sim. É. Às vezes você pode estar ali, né, com as roupas todas E e o coração. coração cheio de rapina, né? Oh, é verdade. Só urubu, né? É verdade. Só urubu. Né? É verdade. Não tem nenhum tipo de, de ovelha, né? Só lobo mau. Essa é lobo mesmo. Não tem nada de trigo, é só joio. É só joio, é verdade. Só joio. Conheço muitos. Mas no final eles vão dar conta, né, deles. Ah, cada um vai dar conta de si, né? Sim. Quantos filhos a senhora tem, irmã? 5. 5 filhos. Eles estão no Evangelho, não estão? Como são? Ah, firme mesmo. Eu tenho a minha filha Edna, que é da Nova Vida. Marcelo mas ele tava assim. Ele foi para a vida, mas ele tá tão assim meio afastado, assim. Sei. Talvez se alguém convidasse ele para fazer alguma coisa, ajudar em alguma coisa na igreja, talvez ele se animasse mais. Não faz as coisas do mundo, acho que, né? Sim. Mas eu gostaria de vê-lo na igreja, trabalhando como antigamente.
E a esposa dele vai mais na igreja do que ele. Mas ela também, ela se converteu, ela é batizada também na Nova Vida. Ele foi para lá por causa dela, né? Sim. Ele, Acompanhar, né? para acompanhar ela. E o Marcelo eu me lembro muito bem, da nossa época de juventude, ele sempre foi muito ativo. Muito, né? Sim, sim. Por intermédio dele que eu voltei para Cristo, né? Ele estava sempre falando, insistindo, levava os irmãos para fazer culto lá em casa. Eu ia na igreja, gostava e tudo, mas na hora do apelo parecia que eu estava colada no banco. Não levantava de jeito nenhum. Parece que tem alguma coisa Parece. segurando, né? É o inimigo das nossas almas que faz isso. Mas nesse dia, o Espírito Santo atuou grandemente. E eu lamento o tempo perdido. No mundo não tem nada que presta. Nada, nada. E a senhora sabe que a senhora não é a primeira pessoa que eu ouço dizer que lamenta o tempo que passou fora do Evangelho. Fora da igreja, dos caminhos do Senhor. Eu oro muito por essas ovelhas que estão desgarradas do aprisco do Senhor. É muito triste. Quando eu vejo uma pessoa sendo desligada, meu coração fica dói. Quando eu vejo que aceitou a Jesus, eu oro para que a pessoa tenha sido completamente tocada mesmo pelo Espírito Santo e se firme mesmo, né? Mas quando sai fora é muito triste. E não é a nossa igreja, não. Muitas igrejas estão vazias por aí. Sim. As pessoas desanimadas, não. Mas nosso trabalho é orar, né? Orar. Por missões, né? A gente não pode ir, mas todos os dias eu oro por missões para que a gente possa ajudar a salvar essas almas, né, que estão perdidas. Eu não tenho mais energia, 80 anos pesa bastante. Ainda mais que o meu problema de visão não tem mais aquela energia que eu tinha, mas a minha fé, a gente tem que ter esperança, né? Não pode perder a esperança, acabou, né? É verdade. Perder a esperança. Perder a esperança, acabou. Um conselho para os jovens de hoje. Que conselho a senhora daria? E lança a mão no arado e não olha para trás, porque se olhar para trás vai se perder. Tem que se firmar mesmo. E tá difícil, né? É tanta coisa convidativa para os jovens, né? Que os olhos deles parecem bom, não tem nada a ver, sabe? Mas caminho de morte. Muitos jovens morrendo aí com essas drogas, meu Deus, é de doer o coração. Graças a Deus na minha família eu não tenho, né? Mas eu vejo às vezes na televisão, é uma coisa arrasadora. É muito triste. A gente fica feliz quando sabe que alguém consegue se recuperar, né? Mas tem muitos que morrem novos, no overdose. A gente agora muito para os nossos jovens, né? Estão tão poucos jovens na nossa igreja, né? Sim. Assim que estão firmes, né? A minha neta, ela vai pouco. Eu sei que é ela, mas ela ainda tem aquele carinho para trabalhar com as crianças, ela vai Sim. trabalhar com as crianças, leva seu dízimo e tudo, assim, uma pessoa. Mas eu gostaria que ela fosse mais assim, mas eu não pressiono, eu só oro, né? Porque de repente posso, né, os tiros sair pela culatra e ficar pior, né? Então eu só oro. A mãe dela também vai com ela, namorado. Né?
Mas está na mão do Senhor, né? Nossa vida. A gente não tem nada aqui, não trouxe nada, não vai levar nada. Levar o nosso coração, né? É verdade. Esse coração grato ao Senhor. Eu nem penso. Não tenho esse negócio de ganância, ambição, essas coisas. Eu só tenho que agradecer a Deus. É muito livramento, é muita bênção. Muita mesmo. Eu tenho muito que agradecer a Ele. Os filhos que Ele me deu me ajudam muito, são obedientes, procura fazer as coisas corretamente. O Elias se batizou, ficou muito tempo indeciso, né? Meu filho, se você quer se batizar, você quer acertar a sua vida com Deus, você tem que casar. Você vai largar ela? Ah, não, então acerta a sua vida. Aí ele acabou casando, né? E tá lá caminhando. Meio complicado, coitado, para entender as coisas, mas o Senhor vai dando sabedoria, né? Dando visão Sim. a gente, né? Sim. Para encontrar o melhor meio, né? De agradar a Deus. É Porque verdade. é difícil, mas não é impossível. Deus não dá uma carga mais pesada que a gente possa carregar, né? Sim, já tá escrito lá, né? É, E, é verdade. né? Não dá, E, não. e pros adultos que hoje têm força, né? Tem um tempo, tem a saúde, né? Que hoje a senhora, né, lamenta não ter mais. O que a senhora diria para esses adultos que simplesmente negligenciam a obra? É muito triste, né? A gente precisa já chegar mais a Deus, porque não é Deus que nos afasta da gente, nós nos afastamos dele, né? Tem muitas pessoas que dão mais valor às coisas materiais, né? Mas a gente não vai precisar de nada disso lá no céu, né? Nadinha. Nada disso. Então a gente tem que procurar agradar mais a Deus, fazer a vontade dele, ser menos egoísta, né? E saber perdoar. Tem pessoas que guardam ressentimento por qualquer coisa, né? Eu não tenho dificuldade em pedir perdão se eu estiver errado, não tenho mesmo. E não tenho dificuldade também de perdoar. Não. Porque se a gente quer que Jesus nos perdoe, a gente tem que perdoar também, né? Sim. Porque senão não vai funcionar. A gente tem que largar um pouco dessas coisas do mundo. Não vale nada. Isso não acrescenta nada nas nossas vidas, né? E eu creio que Deus continua fazendo milagre hoje ainda. Fez no passado, faz hoje, fará sempre. Eu creio pelo assalto que eles sofreram, a minha nora e a minha neta, aquilo para mim, pela fé que eu tenho em Deus, aquilo foi um milagre. E não tem bandido bonzinho, tem? Não. Não tem. Se entra na casa dos outros armado para roubar e não ter feito mal nenhum a elas, para mim aquilo foi um milagre. Até hoje eu agradeço a Deus, esse é milagre. Eu também já estava num ônibus que houve um assalto e eu nem percebi que era assalto. Nenhum homem mexeu comigo. Mexeu com todo mundo do ônibus, não. É Deus que me poupou. Então também é um milagre. Só percebi que era assalto depois que o homem já tinha soltado e tinha ido embora na Via Láctea. Eu também nunca esqueço. Eu sou muito grata a Deus e tem me dado tanto livramento e me poupado de tantas coisas. E eu caio, eu levanto, estou ralada, mas não quebro nada. Estou feliz, só tenho a agradecer, estou feliz. Não cheguei, nem pensei que eu ia chegar aos 80 anos. Estou aqui, graças a Deus.
Muitas pessoas mais novas do que eu estão numa situação tão difícil, Sim. né? Que a gente tem que orar mesmo. Meu filho, 60 e poucos anos, teve que colocar a ponte safena. Tá lá, todo costurado, agora vai ter que mudar totalmente seu jeito de viver, né? Completamente. Mas eu orei muito e Deus poupou a vida dele. E o mais preocupante é que ele não é evangélico, né? Ele conhece, mas não é evangélico. Então, morreu o corpo, a gente sabe que vai morrer um dia, né? Todos nós. Não nascemos para semente, mas morrer a alma é terrível, né? Sim. É isso, Alexandre. A nossa vida é como um vapor, né? Todo dia de manhã eu levanto, abro a janela, respiro o ar puro e agradeço a Deus. Agradeço a Deus por mais um dia. Vamos nos alegrar e regozijar nele. Mais um dia que o Senhor fez para nós. Mais um dia que Deus nos deu. E Né? é só agradecer, só ter o coração grato, generoso com as pessoas que precisam, né? É isso aí. Irmã, ao longo da vida, a gente sempre tem momentos alegres e momentos tristes, né? Sim. A gente sempre tem vitórias e derrotas. Isso é a vida. É a vida, né? Qual foi, ao longo desses 80 anos da irmã, qual foi assim, o momento mais triste, ou o momento mais difícil que a irmã achou assim, tá difícil, tá duro, eu acho que não vou suportar? Foi quando minha mãe partiu. É. Ela foi morrendo aos pouquinhos, 5 anos. 5 anos em cima de uma cama. Ele não tinha o que fazer. Muito, no hospital não aceitava. Aí ela foi definhando, né? Porque ela não comia direito, tinha que bater no liquidificador, fazer aquele mingau grossinho da comida, e ela engolia com muita dificuldade. E foi assim 5 anos. Quando ela fechou os olhos, eu vi quando ela partiu. Não quis nem ver mais, a tristeza foi muito grande. E naquela época a gente tinha uma situação muito difícil, eu não pude fazer mais por ela. Infelizmente, não tinha condições. Qual a idade dela na época? Hã? Qual a idade dela na época? Minha mãe, acho que ela tinha uns 80 e poucos anos, 83, 80, aquela coisa assim, que ela era de 1911. Ela morreu, acho que foi em 93 ou 94, uma coisa assim. Sim. Foi muito duro. Aí eu e minha filha, a gente revezava. Minha filha já tinha aceitado Jesus para ir na igreja, para ficar tomando conta dela. A outra minha filha também ajudava, a mãe do Helder. Mas foi muito difícil. Não tinha podido fazer mais por ela. E, em contrapartida, qual foi o momento assim de mais alegria, assim, que o coração da irmã assim, transbordou de alegria, que parecia assim, eu não queria que isso passasse mais? Teve uma vez que tem bastante anos já. Eu fui na igreja de Nova Vida com a minha filha. A minha neta tem 28 anos, ela era pequenininha. A minha filha carregava ela assim no canguru. Aí ela morava em Rocha Sobrinho. Eu não sei, a gente saiu assim da igreja. Eu acho que eu já era convertida já. Saímos da igreja, ela pegou o ônibus, era o esposo dela e a menina. Aí eu vinha para casa assim, tava caindo uma chuvinha assim, fininha, sabe? Tava fresquinho o tempo. Aí eu vinha assim pela rua, pela calçada, cantarolando, me invadiu uma alegria assim tão grande, sabe? Uma coisa assim meio sobrenatural. Eu nunca esqueci desses momentos. Engraçado. É.
Como é que é? Eu nunca esqueci desses momentos. Eu estava numa igreja de Jesus, Sim, né? Assistindo sim, culto lá, né? sim. A nova vida. Louvando lá o Senhor, os cultos deles são uma bênção. Eles cantam também nossos hinos, nosso cantor, o bispo lá gosta muito. Lá é uma igreja muito alegre, muito pessoal muito acolhedor. E eu saí assim, parecia uma chuva de bênção mesmo, que Deus estava derramando sobre mim. Meu coração se alegrou. Eu não sentia nada, só sentia invadir aquela sensação de paz, assim, de alegria, de gratidão. Foi muito bom. Eu até hoje eu não esqueço desses momentos. Normalmente as pessoas falam, foi quando meu filho nasceu, foi quando eu casei, foi quando tal, né? Mas olha só, né? Assim, a grande lembrança que a irmã tem, assim, é uma lembrança na presença do Senhor. Né? Claro, quando meu filho nasceu, eu sentia Sim, dando sim, alegria, né? Foi cinco alegrias. Mas esse Esse dia dia foi foi. um domingo à tarde, foi incrível. Eu nem vi as pessoas, assim, cantarolando assim na calçada, assim. Uma coisa meio surreal, sabe? Foi muito bom. Uma experiência diferente. Né? Diferente. Tão diferente que marcou e até hoje a irmã lembra. Né? Marcou, eu não esqueço. Teve um dia lá na congregação que eu lembro que a irmã pediu pra gente cantar um cântico, que normalmente é um cântico que, assim, muito do atual. Eu falei assim, nossa, que legal. Uma irmã de 80 anos que a senhora cantou com uma alegria. Eu falei assim, nossa, que legal. Assim, né? E enquanto tem muita gente que quando se canta alguma coisa, fica ali e não se entrega, né? Eu acho que a questão é essa. As pessoas não se entregam à adoração, né? As pessoas não se entregam quando o pastor ou quem está na frente pregando, né? Elas não se entregam àquilo. E por isso, provavelmente, não consigam viver algumas experiências tal Verdade. como a irmã viveu nesse dia que a irmã diz lá na Nova Vida. Né? E na quinta-feira passada também eu louvei lá. Foi pelo meu filho, né? Sim. Eu louvei que Deus é fiel. Mas Ele é fiel mesmo, né? Sim. A nossa oração não fica no teto. Não. A gente ora mesmo com sinceridade. E a gente fala, a gente quer, mas a vontade de Deus que é prioridade, né? Sim. Ele sempre quer o melhor para nós, ele não quer o pior para nós. Eu pedi, Pai, dá uma chance pro meu filho, para ele se consertar diante de ti. Né? Sim. E ele tinha uma vida muito corrida, muito trabalho já com essa idade. Ele tinha que fazer curso para se aperfeiçoar, porque ele era gerente de loja, né? Ele tinha loja também. De patrão ele virou empregado. Você vê bem, né? Ele ia para outros estados e para fazer curso, longe de casa, longe da família, muita cobrança, muita correria, muito estresse. Acho que tudo isso levou ele a esse ponto, né? Não tirava férias, aquela correria toda, só trabalho, trabalho. Eu acho que levou ele a esse ponto de ter que fazer essa ponte safena. Eu me preocupava com ele, né? Enquanto estava bem, né? Mas Deus não deixou que ele tivesse um infarto fulminante e partisse, né? Deu uma chance a ele, eu agradeço a Deus muito. E também uma alegria muito grande também, quando nasceu agora a minha bisnetinha, filha do Helder. Ela é muito fofa. Ela tem quase o nome da sua filha. É Elisa o nome dela. Ela é risonha, ela é esperta.
Muito engraçadinha ela. Saudável, perfeita, graças a Deus. Né? Depois de tanta luta, de tanta tribulação na vida dele, graças a Deus ele encontrou uma menina legal, todos os dois se congregam lá na Apacentar e estão caminhando, né? Se dão bem, graças a Deus. Que bom, que bom. Quando se está aos pés do Senhor, as coisas fluem, né? Ah, é. Ele, com a menina novinha, ele foi para o Mato Grosso para trabalhar lá. Ficar 15 dias, ficou 40. Bom, que saudade da minha filha, da minha esposa, 40 dias. Mas precisa do emprego, né? Sim. Tem que... O chefe mandou, tem que fazer, né? Mas quando ele voltou, a menina ficou tão alegre, reconheceu logo ele. São coisas da vida da gente que a gente fica feliz, né? Sim. Fica feliz de ver a felicidade dos nossos, né? Nossa família, né? Dos nossos amigos, nossos irmãos, a gente se alegra com eles, né? Claro. E se entristece também quando tem problemas, né? Sim. Aí quando eu vejo a irmã Ivone entrar na igreja, naquela cadeira de roda toda encurvada, meu Deus, meu coração fica até doendo. Com a peninha dela. Aí domingo ela estava andando, Sim. com as pernas dela, ela estava feliz. Mas mesmo assim ela não deixa de ir. Não deixa de ir. Ela diz que trava tudo, ela não consegue se movimentar. Mas ela vai assim mesmo, né? Ainda bem que o esposo dela tem bastante paciência com ela, né? É muito difícil, né? Nossa vida é uma luta, a gente mata um leão cada dia. É verdade. Um leão cada dia. É óbvio que cada um tem uma luta, né? Com Mas certeza, isso não quer dizer né? Tudo é que... igual, né? Isso não quer dizer assim que só porque você mata 2 leões é muito mais importante do que eu que matei um, né? Porque talvez para mim, para eu matar um, seja muito mais difícil do que para você matar 2. É Né? verdade. Cada um Seu tem leão a é sua... mais feroz. Pode ser mais feroz, pode ser maior, né? Ou eu posso ser mais fraco, né? Aí vem a questão da palavra, de que Deus não nos dá a provação que nós não possamos suportar. Não. Ele às vezes até carrega pra gente, né? Isso. Troca, né? Troca. Que o dele é suave, leve, né? Hoje na igreja, assim, qual é o momento que a irmã mais gosta na igreja? Eu gosto de todos os momentos. É. Eu gosto de todos os momentos. Gosto da adoração, gosto da pregação. Principalmente quando alguém se reconcilia com o Senhor que está afastado, alguém que aceita Jesus. É uma maravilha, né? É uma felicidade. Né? Isso é o mais importante, né? Com certeza. Povoar o céu, né? Com certeza. Como diz a campanha de missões, a gente vai completar, né? Vamos completar a missão. Né? Completar a missão. Que é uma luta, né, para fazer missões. Né? Os irmãos que deixam a sua cidade, seu estado, seu país, né? Vai para esses países que é fechado, né? Ao Sim. Evangelho. Arriscaram até morrer, né? Sim. Ficar preso. É muito amor a Jesus. Muito amor às almas que estão aí sem Cristo, sem salvação. Muito triste. Tem que amar demais, né, o Evangelho. Né? Verdade. Por aqui eu acho que todos já ouviram falar, porque a gente entra nos mercados, entra nas lojas, tem, né, louvor, uma palavra, porque às vezes a pessoa se converte com louvor, né? Não precisa nem uma pregação para ele se converter. O louvor já é ele que se converte, toca nele, né? O que a senhora acha que passa na cabeça da pessoa que ela resiste em largar o mundo e aceitar a Cristo? O que a senhora acha que passa assim? Por que será? Porque a senhora falou que quando se reconciliou, né, alguma coisa
segurava a senhora. Mas nesse momento, passava na cabeça assim, se eu entrar para a igreja eu vou perder isso. Passava na cabeça da senhora isso? Não, né? Era responsabilidade. Era responsabilidade. Mesmo. Muita responsabilidade. Porque não é você só ter o nome lá no livro de membros. E logo que eu cheguei, logo me deram cargo. Logo me deram na sociedade das mulheres, logo me deram como secretária. Sim, meu Deus do céu, não entendo nada disso. Pedi orientação às irmãs lá dentro do meus limites, eu consegui dar conta. Aí, tá vendo? E tesoureira também, até enquanto eu enxergava. Aí eu tive que entregar, não dava mais para continuar. É muita responsabilidade, sim. Sim. É um compromisso sério com Deus. Então, provavelmente muita gente não se entrega. Não é brincar de crente, não. Pode brincar de crente, não. Ou você é ou não é, né? É verdade. Ficar em cima do muro já é do inimigo, né? Isso. A Bíblia já fala, né? Em cima do muro. É quente ou frio, morno não dá, né? Bom, irmã, muito obrigado. Você. Foi um papo muito legal, bom, conhecer um pouco mais da história da irmã, né? Porque às vezes o irmão tá ali e o outro não sabe de nada do irmão. Sabe só o nome, mas não conhece a história daquela pessoa, o que ela passou até aquele momento. Dentro e fora do Evangelho. A irmã quer deixar alguma mensagem para os irmãos? A palavra do Senhor diz, né, que no mundo tereis aflição. Os dias são maus, né? Mas para ter bom ânimo, né? Não podemos desanimar. Porque ele venceu, né? E com a ajuda dele venceremos também, né? Amém. O choro dura uma noite, mas a alegria sempre pela manhã, né? A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã na nossa vida, graças a Deus. E não perder a fé. Nós estamos aqui de passagem, nossa morada não é aqui, né? É isso, Alexandre. Então, muito obrigado, irmã. Nada, filho.